Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornada mente. Uma visão da psiquiatria. Tema desta série do Café Filosófico. Os tempos pós-modernos colocaram em xeque alguns valores tradicionais de nossa cultura. Muitos foram sendo questionados e outros até abandonados. Por outro lado, novos imperativos se ergueram. Ter que vencer, fazer sucesso, ser empresário de si mesmo, ter que ser feliz, nem que seja só na foto. Se tudo só pode ser alegria e sucesso, para onde foi que relegamos o insucesso? O poder chorar e o poder sofrer. Que lugar, afinal, deixamos para sentimentos que sempre fizeram parte da vida, como a tristeza? O que representa assumir-se triste nos dias atuais, quando a fronteira entre tristeza e depressão parece ter ficado tão tênue? Eu diria que a tristeza é como a febre. A tristeza é um sinal de que algo não está bem. Algo em minha vida precisa mudar. A tristeza me leva à reflexão. Ninguém toma uma grande decisão pulando o carnaval. Então, a tristeza, além de ser um sinal como a febre, ela tem esse potencial transformador. É diferente da depressão doença. E quando eu falar depressão hoje, eu estou me referindo a uma doença chamada depressão. Eu não estou me referindo àquele deprê que a gente usa no dia a dia. Hoje eu estou meio deprê. Não. Eu estou falando de uma doença que tem base biológica e que é muito dura de ser suportada. A depressão, ela emerge, como toda experiência humana, do entrelaçamento entre tudo o que nos compõe, da química dos hormônios ao funcionamento dos órgãos, do cérebro, do organismo como um todo, das nossas relações, as relações primitivas da infância, situações bruscas que nos acometem hoje, a perda de um paciente querido, agora na pandemia a gente vê isso permanentemente acontecendo, e também deriva do que emerge do ambiente em que a gente vive. Do mundo cultural, do mundo físico, do mundo simbólico que nos cerca, onde respiramos, o ar que respiramos, que pode ser caloroso, pode ser reassegurador ou pode ser hostil, severo, pode ser agressivo, pode nos acalmar ou pode exigir de nós mais do que somos capazes de dar. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como é que você vê a nossa, eu digo pacientes, médicos, terapeutas, a nossa atitude frente ao fenômeno da depressão, quando a gente lida com uma pessoa deprimida, tendo em conta esse pano de fundo cultural, social, em que parece a depressão se tornou uma espécie de marca do nosso tempo, um sintoma da nossa época. Pensando na pandemia, enfim, um bom ato falho, pensando nessa pandemia da depressão, o que você diria que ela revela sobre os impasses, os problemas, as dificuldades inerentes a esse contexto atual e como fazer para, do nosso ponto de vista, lidarmos com essa dimensão tão decisiva desse fenômeno que é vivido idiosincraticamente, mas que tem todos esses elementos externos como determinantes do que emerge como idiosincrasia em nós. Obrigado, Benilton Bezerra. Eu tenho 2 agradecimentos a te fazer. O primeiro pela tua pergunta. É uma pergunta incitante. Mas o segundo agradecimento é pela sua produção científica, que ajudou tanto a mim e a outros psiquiatras refletirem sobre a nossa especialidade e sobre a atenção em saúde mental em nosso país. Muito obrigado. Numa dimensão super macro, eu falei rapidamente sobre as consequências
desses tempos pós-modernos, em que alguns valores foram destruídos, questionados, o pensamento indo de um lado para outro, tudo pode. A internet nos deu voz, independentemente da nossa sabedoria, muito ou pouca. Então nós estamos num tempo em que houve uma banalização do conhecimento científico e de algumas instituições que antes nos balizavam. Previdência social, a igreja, a empresa onde eu trabalhava, onde eu ficaria ali anos, faria carreira e me aposentaria. Tudo isso foi abalado com o pós-moderno. E o pós-moderno trouxe essa visão muito individualista, muito pouco solidária, de que para eu ser um vencedor eu tenho que ser o empreendedor de mim mesmo incansavelmente e que eu tenho que me destacar, né? Eu tenho que aparecer bem nessa sociedade de espetáculo. O pós-moderno também criou o mito de que somos destinados à felicidade, à alegria, que deve ser buscada incessantemente, euforicamente. Quem disse? Quem disse que a vida é só felicidade e alegria? A nossa existência precisa dos momentos de tristeza, porque para eu refletir, eu preciso estar um pouco mais triste. Na minha vida, sempre antes de grandes decisões, eu fiquei mais triste. Eu me recolhi um pouco, abertamente ou secretamente. Então eu tenho a impressão de que hoje nós precisamos pensar que algumas pessoas ou pulam para a euforia, para o extremismo, para o radicalismo, ou vão para o niilismo, a banalização da vida, daquilo que é importante para mim, dos meus valores, da minha história, do que eu sou, do que eu consegui, do que eu quero. Algumas pessoas deixam de buscar o significado para a existência delas, porque num tempo em que tudo pode, em que eu tenho direito a ter a minha opinião e a minha verdade, então muitas pessoas caem no vazio, no tédio, no desamparo, no desespero, e daí para uma depressão. Então hoje, a análise de um psiquiatra instruído, quando atende uma pessoa triste ou deprimida, precisa ser muito cuidadosa, para a gente não sair por aí dando fluoxetina para todo mundo, né? Eu dou um remédio, mas não ajudo ninguém a refletir sobre a própria vida, o que está fazendo da própria existência. Do conceito, na visão macro ainda, a gente está enfrentando a pandemia. A crise de fora trouxe uma tremenda crise dentro, com muito questionamento, com muito vazio, com muita inquietude, com uma necessidade de redefinir o que é essencial e o que me basta para eu tentar encontrar um significado na minha vida. Agora, com tantas restrições em cima daquele estilo de vida que eu tinha antes. Isso também causa momentos de muita tristeza. Pode ser gatilho para uma depressão? Pode. Porque principalmente nessa segunda onda da pandemia, muitas pessoas perderam a capacidade de suportar um estresse crônico. Essa capacidade de suportar psicologicamente situações muito adversas, a gente chama de resiliência. E muitas pessoas agora estão com o humor deprimido, porque perderam o elan vital, perderam o vigor para a vida e estão caindo em apatia. E quando a gente cai numa apatia, a gente deixa de lutar por um significado da perda, por um significado da tristeza. Então eu diria que nos tempos de pandemia, o normal é a gente passar por momentos de muita tristeza.
Quantas pessoas passaram a beber mais nessa pandemia para dar conta do tédio, da irritabilidade, da tristeza, né? É um fato comprovado que a venda de bebidas alcoólicas aumentou muito durante a pandemia. Então vamos pensar na sequência. Falência da resiliência, tristeza, irritabilidade, bebida alcoólica para me acalmar, bebida alcoólica para me animar. O que no começo era uma forma de aprisionar a minha dor para ela não me dominar, se transforma em algo aprisionador. O que era uma opção, beber, se transforma num hábito. E do hábito, eu vou para o aprisionamento. E essa sequência é uma sequência perigosa. Falência da resiliência, exaurimento, depressão, dependência de álcool, desespero, risco aumentado de suicídio. Uma época em que há muitas perdas de emprego, de rendimento financeiro, de pessoas queridas, a perda de alguns pontos no meu planejamento de vida que já foram adiados várias vezes e agora eu nem sei quando eles vão poder acontecer de novo. Então tudo isso pode funcionar sim como um gatilho para a depressão. A Andréa Bezerra te pergunta se, por um lado, reconhecemos que o mundo contemporâneo nos aflige de algum modo, por outro lado, será que também não há a patologização de coisas do dia a dia? Com certeza. Essa é uma das coisas com as quais eu sempre me debato, que é a medicalização, a psiquiatrização de coisas usuais da vida. É que nós temos muitas vezes um nível menor de tolerância. Nós estamos numa sociedade em que há muito imediatismo, esperam-se respostas muito rápidas para os problemas e para as crises que a gente enfrenta na vida. Então, sim, de fato, pode haver situações em que um médico vai dar antidepressivo para as lágrimas de uma pessoa. Mas não é assim que se faz psiquiatria. Nós temos que ter o conjunto de sintomas, nós temos que ter um quadro, nós formulamos um diagnóstico. Uma pessoa que chega com sintomas de depressão, ela pode não estar sofrendo de uma doença. Ela pode estar enfrentando uma crise, um momento difícil da vida dela. Então nós temos que tomar muito cuidado para não psiquiatrizarmos a dificuldade de estudo e dar Ritalina. A tristeza pelo término de um relacionamento e dar antidepressivo. A ansiedade porque eu não aguento mais o meu trabalho e darmos ansiolítico. Não adianta a gente medicar sintomas e as pessoas não tentarem melhorar a sua condição de existência. No próximo bloco... Quando a predisposição biológica é muito forte, eu posso ser acometido por depressão no melhor momento da minha vida. Tanto que eu vou procurar a causa e não vou encontrar. É comum termos nosso tempo de recolhimento, de pensar com os nossos botões, para tomar decisões importantes, fazer algumas mudanças na nossa vida. Mas há também momentos em que nos recusamos a parar, que não queremos entrar em contato com o nosso íntimo. Ou pior ainda, quando vamos parando e nos deparando com um grande vazio. Mas há mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo ser. A amargura de todo ser ao mesmo tempo. Uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder alterar. A Rafaela Pessoa te pergunta se a depressão tem cura ou é uma doença tratável que tem que se aprender a conviver. E o Ângelo pergunta, numa pergunta relacionada, né? Se a depressão tem cura mesmo ou temos que tratar para sempre. Bom, existem várias apresentações da depressão. A depressão tem várias faces e diferentes evoluções.
há pessoas que ao longo da vida têm várias crises de depressão. E hoje, com o aumento do conhecimento científico, nós já sabemos que uma pessoa que tem uma depressão grave, a primeira depressão, ela tem uma chance de aproximadamente 50% de ter uma segunda crise de depressão. Quando, no histórico, uma pessoa me conta que já teve 2 crises de depressão, a chance dela ter uma terceira está por volta de 70%. Agora, alguém que me relate que já teve 3 crises de depressão, a chance dela ter uma quarta é próxima de 100%. Então, nesses casos em que a depressão vai e volta ao longo dos anos, é aconselhável a manutenção de um antidepressivo para que não haja recorrência, para que não haja novos episódios. Há pessoas também que têm uma depressão menos grave em termos de sintomas, mas que dura muito tempo, a ponto de se confundir com a própria personalidade da pessoa. Esse tipo de depressão a gente chama de distimia. Menos sintomas, mas uma duração prolongada, com muita irritabilidade, comentários críticos, corrosivos, né? São pessoas que exibem um mau humor crônico e chegam a ser antissociais. Agora, como eu me referi também ao Hipócrates, né, o pai da medicina, tem pessoas que são naturalmente mais tristes, né? E aí é uma questão de personalidade, né? Nós não temos um medicamento para mudar totalmente a personalidade de uma pessoa, né? Nós temos medicamentos para tratar uma doença, algo que incide e que muda o modo de ser natural de uma pessoa. Então, vamos lá. Nós temos um temperamento mais melancólico, difícil de ser alterado com medicamento. Às vezes, um ou outro aspecto do temperamento melancólico, como a irritabilidade, a agressividade, até pode melhorar com o serotoninérgico, mas a gente não vai mudar totalmente a pessoa. Outras depressões que são mais leves, mas de duração prolongada, com muita irritabilidade, a distimia, sim, podem responder a um bom tratamento antidepressivo. Há outras depressões que vão e voltam, aparecem várias vezes, a gente tem que manter a medicação. Agora, há pessoas que têm uma depressão e a depressão se prolonga cronicamente, sem haver um retorno à normalidade. Sim, infelizmente sim. Há pessoas que podem passar anos sofrendo de uma depressão, a despeito dos nossos melhores esforços para tirá-la daquele estado. Mas, felizmente, é a grande minoria dos casos. A grande maioria, felizmente, a gente consegue ajudar com os tratamentos que temos disponíveis. A Jéssica Brandão te pergunta o que pode desencadear uma depressão em um indivíduo, e o Pablo Martinez te pergunta se existe uma relação direta com transtorno de ansiedade generalizada e depressão. A doença chamada depressão é uma combinação de uma predisposição biológica com acontecimentos de vida, principalmente perdas, lutos mal elaborados ou muito difíceis de serem digeridos. Quando a predisposição biológica é muito forte, eu posso ser acometido por depressão no melhor momento da minha vida. Tanto que eu vou procurar a causa e não vou encontrar. Tanto que é capaz de eu dizer para o meu médico ou ouvir de um parente, mas o que falta na tua vida? Está tudo tão bem, por que você está deprimido? Então, uma pergunta como essa, ela desconhece que a depressão ela pode ser causada quase que exclusivamente por uma forte predisposição biológica. Não precisa algo de ruim acontecer na minha vida. Agora, é claro que nós temos alguns gatilhos, alguns acontecimentos traumáticos, algumas perdas muito importantes, que podem sim desencadear uma depressão grave em alguém que já tem predisposição para a doença, quando já há vários casos de depressão na família. Então, sempre, como acontece com as doenças mentais,
o efeito é uma combinação de causas, não é uma causalidade simples, né? Nós ainda não sabemos uma causa única para uma doença mental. É sempre necessário pensarmos em combinação de fatores que levam à doença, desde os genéticos até a vida intrauterina, até os primeiros anos de desenvolvimento da vida, a adolescência, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que abuso e negligência durante a infância levam a muitos problemas mentais na vida adulta, incluindo depressão, incluindo dependência química, incluindo suicídio, né? Então, eu tenho a impressão de que a gente sempre tem que pensar em multicausalidade e não em causa única para a depressão. Há pessoas que têm muitos sintomas de depressão e que não são tão ansiosas. É uma depressão mais lentificada, digamos assim. Mas também é frequente que junto com a depressão tenha muitos sintomas de ansiedade. Porque as doenças mentais, elas têm vários sintomas em comum, né? E os sintomas de ansiedade, eles podem aparecer no transtorno bipolar, na esquizofrenia, na depressão, no transtorno de déficit de atenção. Os sintomas de ansiedade são muito comuns. Então, com frequência, atendemos pessoas que estão com o humor deprimido, que não estão conseguindo se animar com as coisas que antes as deixavam animadas na vida, prazerosas, né? Mas que também tem muita inquietude, preocupações excessivas, aperto no peito, muitos sintomas corporais. Nesses casos, a gente diz que há uma combinação de sintomas de depressão com sintomas de ansiedade. O Leonardo Brandão te pergunta de que forma os padrões sociais, como o padrão de beleza, por exemplo, podem contribuir para a depressão e doenças mentais. Não há dúvida, isso já é até relatado como depressão do Facebook, né? Porque as redes sociais virtuais, elas incentivaram as pessoas a postagens de lugares bonitos, né, prazerosos, e com a câmera fotográfica no celular a gente põe a melhor das 30 fotos que a gente tirou, né? Então, às vezes há uma ilusão de que está todo mundo bem e só eu estou mal. E é claro que para uma pessoa que já está sofrendo de depressão, entrar em redes sociais não é recomendável. Aliás, quem sofre de depressão não consegue entrar em rede social, não tem mais prazer, não tem mais paciência, mesmo que anteriormente ela gostasse de redes sociais. Mesmo se eu receber mensagens de pessoas queridas, eu vou dizer que, não, essas mensagens são de praxes, elas não gostam de mim, elas estão automaticamente querendo falar comigo, mas acho que elas não me dão muito valor, não. Isso tudo pode ocorrer com uma depressão. Então, redes sociais podem causar depressão? Sim. Um padrão de beleza altamente veiculado em redes sociais? Sim, né? O culto pelo corpo, né? O corpo passou a ser uma das divindades da pós-modernidade, né? O culto pelo corpo. O corpo saudável, o corpo bonito, o corpo equilibrado, né? Mas às vezes há um exagero nisso, em que só vemos o corpo. E um adolescente que não consegue alcançar esses padrões de beleza no momento em que ele tem que ir adquirindo e tendo um pouco de orgulho de si, adquirindo uma identidade, tendo um pouco de orgulho, se valorizando, realmente ficar muito tempo em redes sociais e achar que a verdade está ali é problemático, né? O professor João Paulo te pergunta se a inserção das redes sociais no cotidiano dos adolescentes tem contribuído, em sua opinião, para o aumento de casos de depressão nessa fase. Olha, é interessante essa pergunta, porque nós ainda não temos muitos dados, muitas informações científicas, né? E a gente tem que tomar cuidado com algumas interpretações ou previsões que nós fazemos. Não há dúvida que a pandemia representou um ônus muito grande para o adolescente, né?
porque faz parte dessa fase da vida desenvolver a capacidade de se relacionar, né? De se relacionar com o diferente, de fazer novas amizades, de refletir junto com um amigo sobre grandes questões que cercam a nossa existência. Faz parte dessa fase procurar uma parceria emocional, afetiva, sexual. Então, os adolescentes estão sentindo muita falta. Agora, outros se defenderam com o distanciamento físico. Passaram a gostar de ficar em casa. Passaram a me dizer que estão preocupados com a época em que terão que dar a cara de novo, fazer experimentos sociais de relacionamento. Então, alguns adolescentes usaram o mundo virtual para nele se refugiarem e correrem menos os riscos dos relacionamentos reais, não virtuais. E se antes nos desesperávamos com um adolescente trancado no quarto olhando para a tela de um smartphone ou de um laptop, agora eles ficam lá, eles têm a justificativa para permanecerem longo tempo ali na internet. Então tudo isso é muito novo. Quanto de patologia isso poderá trazer, quanto de comprometimento no desenvolvimento emocional dos adolescentes. Porque se nós formos fazer as contas, nós vamos chegar a quase 2 anos de ensino à distância, né? Nós não temos ideia de quando vai se normalizar o funcionamento presencial nas escolas, né? O impacto disso nós vamos precisar esperar um pouco mais para termos respostas científicas. Eu só estou trazendo aqui os 2 lados, né? O lado que é elogiável, né? Podemos, pelo menos a classe média continuou a estudar à distância, mas a gente precisa pensar que uma grande proporção de brasileiros, a maioria, não tem uma internet potente que permita o bom funcionamento dessas plataformas digitais de ensino à distância, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Então nós teremos grandes desafios, inclusive, para podermos recuperar alguma coisa que deixou de ser passada em termos de conteúdo para os adolescentes, mas também em termos de experiências vivenciais que só o contato real com outro ser humano permite. No próximo bloco, muitos autores consideram que a depressão é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso em medicina? É uma doença que pega todo o nosso organismo. Diferentes circunstâncias e acontecimentos da vida, se aliados a outros fatores como a predisposição biológica, por exemplo, podem acabar por nos levar a um lugar muito próximo da depressão. Mas nem sempre esta visitação ao mais sombrio e triste nos deixa presos ali. Há saídas. E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Toda a amargura retardada da minha vida despe aos meus olhos sem sensação o traje de alegria natural de que usa nos acasos prolongados de todos os dias. Verifico que tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste. A Renata Franca te pergunta se depressão e doenças autoimunes têm relação. Há total associação entre depressão e doenças autoimunes. Tanto a depressão quanto o estresse crônico alteram a resposta inflamatória e imunológica do nosso organismo. Inclusive, muitos autores consideram que a depressão é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso em medicina? É uma doença que pega todo o nosso organismo, todos os sistemas que constituem o nosso organismo, incluindo
o sistema imunitário, ou imunológico, melhor dizendo. Então, pessoas que têm doenças autoimunes, como as doenças reumatológicas, para citar um exemplo, lúpus eritematoso sistêmico ou artrite reumatoide, essas pessoas têm os seus sintomas dolorosos, inflamatórios agravados durante a depressão. E como disse antes, a própria depressão crônica diminui a imunidade, como também a ansiedade, o estresse crônico. É por isso que algumas pessoas, quando têm depressão, elas passam a sofrer também de outras doenças que são causadas pela queda da imunidade. Desde as viroses até doenças bacterianas, como também, provavelmente, doenças oncológicas, ainda que nesse campo não tenhamos comprovação científica. Tá bem? São só hipóteses. Me refiro às doenças oncológicas. A Aline Dávila, ela gostaria de saber sobre as particularidades da depressão pós-parto. Boa pergunta, Aline. A depressão pós-parto é um dos belos exemplos relacionados à determinação biológica de certas apresentações da depressão. A depressão pós-parto é um anticlímax. E eu diria para você que eu sou psiquiatra em parte, porque eu fiquei impressionado com vários casos de depressão pós-parto que eu fui vendo ao longo da minha graduação. A depressão pós-parto geralmente é mais frequente no fim da primeira gravidez e logo depois da primeira gravidez. Tipicamente aparece entre a primeira e a segunda semana. E são situações assim admiráveis, porque às vezes foi tudo bem na gravidez, havia um desejo grande de ter uma criança, todo enxovalzinho, o quarto arrumado, e a partir de algum momento da primeira, segunda semana, nós temos uma mãe que não consegue olhar para o bebê, cuidar do bebê, se sente incapaz, fica pensando no pior, tem sentimento de culpa, de impotência, e passa a ter ideias terríveis a respeito do que fazer da vida e como ela vai se livrar desse problema terrível que se abateu sobre ela. Isso é depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela pode chegar a um nível até delirante, em que a mulher tem alucinações e ideias de que é melhor se matar ou até matar o bebê. Eu estou falando de quadros graves porque é normal que depois de um parto, nos primeiros dias, a jovem mãe sinta cansaço e pode ficar um pouco com o humor para baixo, irritada, não dorme bem. Isso daí é o normal. Nós estamos falando de um quadro muito grave. Acredita-se que a depressão pós-parto esteja relacionada a uma diminuição drástica dos níveis de estrógeno. Porque assim que o bebê nasce, os níveis de estrógenos que foram mantidos altos durante toda a gestação, até para fazer do útero um ambiente muito confortável, muito acolhedor para o bebê nasce, não é mais preciso estrógeno, pum, cai drasticamente o estrógeno. Nós sabemos que os estrógenos influenciam os circuitos serotoninérgicos, então é possível que haja alguma ligação entre esse nível abrupto de estrógenos e o desencadeamento de uma depressão numa pessoa já propensa à depressão. Porque em muitos casos de depressão pós-parto, ao longo dos anos, poderá haver uma nova fase de depressão. Como também uma depressão pós-parto pode ser o primeiro sintoma de um transtorno bipolar, que é aquela doença com uma forte determinação genética em que as pessoas não têm só depressão, elas podem passar por períodos de euforia, por períodos de muita ativação energética, muitos planos, muitas ideias, com muita impulsividade e com certo descontrole nas ações. Aí a gente fala em transtorno bipolar, porque o humor ele vive nos dois polos.
só que na maioria do tempo no polo depressivo, né? Às vezes o polo eufórico ou irritado, agressivo pode durar pouco e ser sutil, mais sutil do que a depressão, muito mais dolorosa. Mas voltando para a depressão pós-parto, eu fui para o transtorno bipolar, porque muitas vezes uma depressão pós-parto pode ser a primeira manifestação de um perfil sintomatológico de evolução condizente com um transtorno bipolar. A Ana Giraldello te pede para falar um pouco sobre a relação entre a menopausa e a depressão. Bem, eu diria que a menopausa em si, ela não implica num grande risco para a incidência de depressão. O maior risco antecede a menopausa. É a época que nós conhecemos como climatério, né? É a época em que há uma revolução nos hormônios, nos sintomas físicos e emocionais da mulher. Então, é a época em que há uma maior incidência de depressão. E é uma época na vida da mulher em que os filhos já saíram de casa, tem a famosa síndrome do ninho vazio. É uma época em que podem se tornar mais visíveis as dificuldades no relacionamento com o parceiro, um casamento que não é mais tão salutar, mas que está todo amarrado, né, numa trama institucional em que nem sempre as expectativas são atendidas, mas a relação se arrasta. Então, é uma época da vida em que, além da menopausa, muitas coisas estão acontecendo no entorno da mulher, né? Às vezes o parceiro, num momento profissional em que fica muito tempo mais fora de casa, e para a mulher é muito mais difícil enfrentar essa época se ela também não tem uma ocupação, uma meta que dê significado à vida dela. Então, sintetizando, o período mais complicado em termos de maior incidência de depressão é o climatério, é a entrada na menopausa. Depois da menopausa em si, as coisas em termos de hormônio e depressão se assentam um pouco mais, tá bem? No próximo bloco, nós não podemos dizer que sempre há sinais, porque quando afirmamos isso, a gente impõe um ônus emocional muito grande a quem está enlutado por ter perdido alguém por suicídio, né? A incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar das incertezas é o elemento fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer imagens compostas da felicidade. é por isso que a felicidade genuína, adequada e total sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar perto dele. A pergunta do Arthur Portela é: uma pessoa que cometeu suicídio e não aparentava nem de longe estar depressiva, poderia estar muito deprimida apenas internamente e passava uma imagem sempre positiva de que sempre estava tão bem? E o Cássius Dias pergunta se o suicídio ocorre em vigência de depressão ou pode ser desencadeado por outra causa, sem quadro depressivo. A depressão não é e nunca será a única causadora de um suicídio. Quantas pessoas sofrem e já sofreram de depressão, não se mataram e não irão se matar. Mas não há dúvida que a depressão é um dos fatores que se combina a outras condições da história e do ambiente em que uma pessoa vive para conduzir à depressão. Quando a depressão vem com muito desespero, inquietude, às vezes até inquietude motora, insônia,
Quando a depressão vem com abuso de bebida alcoólica, é claro que o risco aumenta. Porque muitas vezes a depressão traz uma sensação de dor psíquica tão grande, sentida como intolerável e interminável. A lente da depressão também faz com que eu veja o mundo com muito mais dificuldade. Os pequenos problemas são transformados pela lente da depressão em grandes obstáculos. Então, uma pessoa deprimida, que sente tanta dor emocional, que perde a esperança em relação ao futuro, que de tempo em tempo bebe e fica mais impulsiva, é claro que o risco de suicídio aumenta muito. Agora, não são todos os casos de suicídio em que a depressão é obrigatória. Algumas pessoas podem chegar ao suicídio sem estarem clinicamente deprimidas. Outros transtornos mentais podem levar a um suicídio, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline. Agora, de fato, algumas pessoas que tiram a própria vida, elas podiam carregar secretamente, no fundo do coração, as marcas da melancolia, sem que demonstrassem isso para a gente. É importante enfatizar, porque uma das coisas que às vezes são faladas durante campanhas de prevenção de suicídio é quem se mata sempre dá sinais. Olha, gente, não é assim. Né? E encontrar os sinais depois de uma ocorrência, bom, eu vou encontrar sinal em tudo. Até num suspiro que a pessoa deu no dia anterior. De fato, algumas pessoas escondem muito bem a intenção e o plano detalhado de se matar. Então nós não podemos dizer que sempre há sinais. Porque quando afirmamos isso, a gente impõe um ônus emocional muito grande a quem está enlutado por ter perdido alguém por suicídio, né? Um pai e uma mãe vai se cobrar dizendo, eu não vi os sinais? Sempre há sinais. Tem pessoas que carregam secretamente um lado melancólico e o planejamento de suicídio. Agora, quando uma pessoa está profundamente deprimida, acometida por depressão, doença, eu diria que é difícil esconder. Né? O que dá para a gente esconder, às vezes, são sintomas depressivos. É um lado triste da gente, é um lado melancólico. Isso dá para esconder. Agora, quando uma pessoa alegre, efusiva, otimista, quando ela é pega por uma depressão, a gente consegue ver a depressão, porque é impossível disfarçá-la. Tal é a intensidade e o peso e o impacto dos sintomas. A Anne pergunta assim, ela diz que a mãe dela tem depressão profunda e ela não consegue fazer nada sozinha mais. E a dúvida dela é se é possível a depressão desencadear uma demência. Bem, a depressão é um dos fatores que podem contribuir para o surgimento da demência. Há algumas depressões que incidem tardiamente na pessoa de idade avançada, que têm relação, inclusive, com isquemia cerebral, com áreas isquêmicas. Essas sim aparecem nos exames de imagem, na ressonância magnética. E os primeiros sintomas de um quadro demencial podem ser uma queda no nível de humor. Então, um quadro depressivo na idade avançada pode ser o início de um quadro demencial, porque às vezes o início da demência vem com muita apatia, né? A pessoa vai perdendo aquele brilho, vai ficando mais desligada, distante. Já a partir do olhar, da postura corporal, a gente percebe isso em algumas pessoas.
Outras não. Outras no início da demência podem ficar até mais expansivas, mais falantes, porque perdem os neurônios da área do cérebro que funciona como o nosso freio, como o nosso sistema de contrapeso. A depressão, doença, também é um fator para mais tarde aumentar discretamente a incidência de demência. Agora, pessoas cronicamente depressivas realmente podem ficar dependentes dos outros e podem, às vezes, dar muito trabalho para a gente, porque elas passam para a gente a sensação de que elas não querem reagir, que elas não ajudam e não se ajudam, né? Que é falta de força de vontade. E não é bem assim, né? Então nós temos que tomar muito cuidado nas nossas análises, porque dependendo da personalidade, algumas pessoas entram na depressão e depois não saem do papel de doente, mesmo tendo melhorado da depressão. Então vocês me desculpem o lugar comum da minha frase, mas cada caso é um caso, né? Dependendo muito do quadro sintomatológico, da história da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, para nós termos respostas mais próximas de uma verdade, a gente precisaria realmente examinar a pessoa, observar como ela reage, como ela era antes, como é que ela está agora, quais os planos, quais os pensamentos que habitam a cabeça da pessoa, etc. Tá certo? A gente vai para a última pergunta agora, da Tânia Carpinelli. Ela pergunta se a meditação pode ser considerada como preventivo para a depressão. A meditação pode ser considerada como uma prática preventiva de muitos sofrimentos mentais. Eu não vou te dar uma resposta taxativa, afirmativa, porque, como eu disse há pouco, se a propensão biológica for muito grande, até um monge budista vai cair em depressão, até o Dalai Lama vai ter depressão. Então nós também não podemos ter essa visão de que com certeza a prática da meditação protege de uma depressão. Mas não há dúvida que a prática da meditação é uma das coisas que eu mais tenho incentivado os meus pacientes a fazerem. E quando não é possível meditar, começar com exercícios de atenção plena, isso que a gente chama de mindfulness. Porque também quando a gente manda um ansioso meditar, ele fala, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar lá parado 3 segundos. É claro, o ansioso por ser ansioso, ele já quer sair meditando que nem o Dalai Lama. Aprender a meditar é que nem aprender a ler e escrever. Tem que ser passo a passo, sem um alto nível de desempenho e de exigência. Sim, a prática de meditação, falando de maneira mais popular, nos protege de muitas loucuras. É muito importante aprendermos a meditar. Em qualquer momento da vida, aprender a meditar. A depressão não acomete apenas pessoas fracas. Pessoas que têm de tudo ficam deprimidas. Pessoas muito obreiras ficam deprimidas. Então, quando a gente estiver ao lado de uma pessoa que sofre de depressão, não adianta a gente fazer uma conclamação para que ela vença, para que ela reage, porque isso só vai aumentar o peso que aquela pessoa já enfrenta por estar deprimida. É melhor estarmos ao lado, ajudar na medicação, fazer pequenas coisas que possam ajudar aquela pessoa a se animar, tentar com delicadeza contrapor-se àquele negativismo, aquela lente que faz com que a pessoa ache que está tudo errado, que ela não vai melhorar, que ela é uma farsante, né? E não ficar impregnado pela impotência que a depressão dá. A pessoa não melhora não é porque ela não quer nos ajudar, é porque ela, por estar deprimida, não consegue se ajudar. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. E há grupos na UERJ, na UFRJ, na URGS, também na PUC de São Paulo, há grupos que se organizaram para prover psicoterapia para pessoas enlutadas
durante essa pandemia. Psicoterapia online e gratuita.